Oi, pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias, retratando notícias e curiosidades da cidade de Bento Gonçalves. Agora também abrindo nosso leque de informações ao mundo. Eu sou Ednei Paine da TV Cidade Bento, Jornal edição de terça-feira, hoje dia 2 de fevereiro. Começamos o nosso jornal, como sempre, falando da dupla Grenal. O treinador do Grêmio tem o seu contrato terminado até este mês deste ano. E quando o Renato terminar o seu contrato, ainda não terminará os compromissos que deu início no ano de 2020. Quando o Renato foi questionado por jornalistas sobre esse quesito, ele disse que o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, é seu amigo particular e queria sentar com ele para debater. Mas agora o seu foco não seria esse, seriam os confrontos da Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. E o Internacional empilhando todo mundo que vem pela frente. São 9 vitórias consecutivas. Isso é um recorde no Brasileiro de pontos corridos. E na briga da taça que não conquista desde 1979. Mas só que agora as intenções são bem concretas para conquistá-la. Amanhã, mais informações da dupla Grenal. A violência em Porto Alegre é um destaque em alguns jornais da capital. E foram 6 assassinatos em 2 dias na zona leste de Porto Alegre. E pode ter correlação a uma retomada do tráfico de drogas no bairro Jardim Carvalho. E a Brigada Militar está em alerta e reforça o patrulhamento na região. Ainda falando de Porto Alegre, o vandalismo toma conta da cidade. O caso que vem tomando força nas redes sociais é a depredação e também o roubo de um busto de bronze na Praça Júlio de Castilhos, ali pertinho da Independência. Um homem foi flagrado com esse busto nas mãos, já indo embora. O busto do doutor Florencio de Arthur, que já está falecido há muito tempo, mas esta é uma homenagem a ele, pois ele foi uma figura muito importante na cidade de Porto Alegre. A polícia prendeu o meliante, mas provavelmente esta ação foi por causa de drogas. Então o ladrão não tem recursos para os restauros e pôr de volta o busto em seu local de origem. Então o poder público vai ter que arcar com mais essa despesa. E em relação à depredação de bustos, na cidade de Bento Gonçalves também tem esse problema que é muito sério. Em todas as praças que visitamos tem um busto e foi constatado que ali eles estão depredados, quebrados e pichados. O poder público também poderia voltar seus olhares para esse problema, pois eles denegridem as nossas praças, denegridem a nossa história e nosso espaço de lazer fica bem curtinho. E agora uma notícia nacional, mas é claro que interessa a todos nós. A Câmara de Deputados tem um novo líder e o nome dele é Arthur Lira. Ele foi eleito em primeiro turno e o segundo colocado fez menos da metade de seus votos. 8 candidatos disputaram essa eleição interna. E ao iniciar o seu discurso de vitória, Arthur Lira destacou 1 minuto de silêncio para as vítimas do Covid-19 e o parlamentar afirmou que a pandemia deve ser combatida com harmonia entre o legislativo e o executivo. Agora vamos ver se esse foi apenas um discurso eleitoreiro ou se ele vai mesmo pôr em prática o que fala. O Senado Federal também apresentou um novo líder da casa e é Rodrigo Pacheco. Aqui nós do Jornal Últimas Notícias estaremos de olho nessa nova rapaziada. De acordo com a Defesa Civil e o Grupamento de Trânsito, a rua que desvincula aí na BR-470 ao lado da Polícia Rodoviária e vai em direção ao bairro Pomarosa e progressivamente ao Vale dos Vinhedos, está fechada em relação ao acidente que ocorreu ontem. O muro de contenção de uma empresa se rompeu devido às fortes chuvas ocorridas em Bento Gonçalves e deslizou em cima de alguns automóveis e também danificou residências próximas.
O deslizamento não aconteceu diretamente na rua Davi Lissandrin, mas ainda há perigo de mais deslizamento devido ao intenso movimento de máquinas pesadas na via. O trânsito foi interditado na manhã de hoje sem retorno de abertura, enquanto os trabalhos não estiverem terminados. Ninguém ficou ferido no deslizamento. Ontem, Bento Gonçalves recebeu mais uma remessa da vacina, mas ainda será para a imunização de profissionais de saúde indígenas e idosos que não receberam a imunização ainda. Chegou ao município 2.430 doses da vacina e no repasse anterior tinham feito 3.300 doses e foi totalizada 5.730 doses entregues aqui em Bento Gonçalves. E como depende de 2 doses por pessoa, a imunização completa daria para 2.865 pessoas que deverão ser imunizadas com essas doses. E quando mais doses chegarem, mais rápido a população será imunizada. De acordo com números divulgados pela Secretaria da Saúde do município, 60% dos profissionais de saúde já foram imunizados, 100% dos idosos em instituições de longa permanência e 100% dos indígenas no município também foram vacinados com a primeira dose do imunizante. Conforme tivermos mais números, nós iremos divulgar aqui no jornal Últimas Notícias. Vamos aí a um breve intervalo e voltamos em seguidinha. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Bom, pessoal, estamos de volta com o nosso jornal, que é um oferecimento de Harmony Sonorizações. Também temos o apoio de JS Computadores, assistência técnica especializada. A JS Computadores fica na Isidoro Cavedon 763, no bairro São Roque. Ou ligue 984 29 60 85 e fale com o Jefferson, que ele irá resolver seus problemas de informática muito rápido. Fotolaser também dando aquele apoio ao jornal Últimas Notícias. A Fotolaser é um estúdio fotográfico que fica na Rua Marechal Deodoro 311, bem no centro de Bento Gonçalves, em frente à Igreja Santo Antônio, sala 102. E o telefone é o 3452-3066. Tudo em foto e vídeo você acha na Fotolaser. Na manhã de hoje, a Polícia Rodoviária Estadual avistou um homem empurrando uma motocicleta no acostamento da BR-470 em Bento Gonçalves. E quando o adolescente de 17 anos avistou a polícia, empregou em fuga, não tendo sucesso com esta ação, pois a polícia o capturou. Após a abordagem, a constatação que o rapaz era de menor de idade, também foi constatada que a motocicleta tinha a numeração do chassi raspada, o lacre da placa retirado de outro veículo e o licenciamento estava vencido. A motocicleta foi encaminhada para o depósito conveniado do Detran para as devidas perícias. O rapaz foi encaminhado para a delegacia para esclarecimentos e em seguida foi liberado com a presença de um responsável. A imagem de hoje do jornal Últimas Notícias é do Rio das Antas. Ele recebeu esse nome pois habitava lá muitos desses mamíferos. Este rio nasce em São José dos Ausentes e percorre 530 quilômetros até suas águas desembocarem no Guaíba, em Porto Alegre. E foi o primeiro meio de transporte de escoamento do Vale das Antas até Porto Alegre. O Rio das Antas cada vez mais está se tornando um roteiro turístico, pois suas belezas são indescritíveis. E dividindo ele na foto,
a Ponte Ernesto Dornelles, uma das maiores pontes do mundo em arcos paralelos. Venha conhecer essa beleza em Bento Gonçalves. Essas foram as informações de hoje do Jornal Últimas Notícias, com as análises e reportagens de Rosério Baldo. A direção da TV fica a cargo de Carlos Silva e a apresentação de Ednei Paini. Até a próxima edição. Tchau!